Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Eu sou o Paul Barramondes, fundador da Growth Strategy, e comigo, Giovana Cajueiro Tofolo, vai me ajudar a fazer mais um programa. Hoje, tudo bem com você? Olá, Paul, tudo bem? Tudo bem com vocês que estão assistindo a gente? Eu sou a Giovana, sou consultora de carreira, coach e parceira de negócios do Paul na Growth Strategy. Muito bom. Bom, hoje nós vamos falar com uma executiva, uma pessoa que eu tenho um imenso respeito, premiadíssima no ramo. Ela tem mais de 20 anos de experiência de RH, que é a Marisa Fernandes. Ela trabalhou em empresas como DHL, Seva, AOC, Dia Group. Hoje, ela é executiva da Gluck Consulting. Ela tem conhecimentos sólidos em desenvolvimento de liderança e coaching, além de HR Scorecard. Então, hoje ela vai nos ajudar a fazer esse programa e eu estou muito feliz porque ela é uma pessoa generosíssima e, nossa, é uma pessoa fantástica. Vocês vão conhecer a história dela e vai ser muito bom. Vocês vão ter muitos insights para a carreira de vocês. Vai ser um grande desafio, né, Gi? Vai mesmo, é um prazer ter a Marisa, uma pessoa com tanto peso, tanto renome aqui com a gente. Então, eu tenho certeza que ela vai trazer muitas dicas e muitos insights interessantíssimos. Olá, Marisa, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo do Carreira Talk Show. Compartilhar um Bom, pouquinho da sua trajetória de carreira. Obrigado. Obrigada pelo convite, Pô, Giovana, é um prazer poder participar aqui com vocês. E eu tenho muito orgulho assim de falar e compartilhar com as pessoas, né, sobre a minha carreira. Bom, só para vocês saberem, eu tenho mais ou menos, são 32 anos de trabalho, eu tenho 53 anos de idade, são 32 anos de trabalho, uma longa carreira aí, e as coisas foram acontecendo, e meio que eu tive sucessos e insucessos, né? Então, assim, dos 32 anos de carreira, 26 são só no departamento de RH. Eu sou professora de português e inglês, fiz uma pós-graduação em RH e um MBA executivo. Então, o meu foco era realmente pessoas, né? Desde quando eu comecei os meus estudos, fiz faculdade, eu era muito novinha, tinha 17 anos, enfim. Mas a gente não sabia muito, nessa idade ainda a gente não consegue saber muito bem o que a gente quer, né? E aí, então, nesses 26 anos de RH, tive momentos maravilhosos. Eu caí, assim, no RH por um acaso, né? Eu era secretária e de uma pessoa maravilhosa que chama Nádia Ribeiro. Hoje ela é Senior Vice President da Seva. Trabalhei no total, assim, 19 anos com ela, mas eu comecei, então, eu era secretária dela, e aí, então, ela e vários consultores resolveram me dar uma oportunidade aí de eu assumir um departamento de RH. Na época era a Era Express International, que virou Danzas, virou DHL, então é a atual DHL. Na época que eu trabalhei não tinha departamento de recursos humanos. Então eu caí de paraquedas no RH e peguei a primeira ação que eu tive foi pegar a Exame, melhores empresas para se trabalhar, e fui para a rua. Bater na porta dessas empresas e conhecer um pouco o que era esse RH maravilhoso que tinha nessas empresas. Então foi daí que eu comecei o RH. Eu não comecei como uma especialista em treinamento, uma especialista em coaching, enfim, em nada. Eu caí de paraquedas e já assumi uma gerência de RH. Então eu comecei do nada para ter tudo de um dia para o outro, sabe? Então, assim, foi uma trajetória linda. Eu falo para todo mundo linda porque foi muito difícil, né? Eu não conhecia nada, não sabia de negociação sindical, não sabia desenvolver treinamento, enfim. Comecei do nada e comecei a desenvolver tudo isso. Então, graças à empresa que acreditou muito em mim e graças à minha chefe, que na época era a Nádia Ribeiro. Então, eu comecei desenvolvendo processos, desenvolvimento procedimentos, enfim, me atualizando me inteirando sobre o tema e me atualizando sobre a parte burocrática do RH, né? E lá eu fiquei por 6 anos. Aprendi um monte. A DHL, uma empresa maravilhosa. Eu, graças a Deus, pois, Giovana, tive muita sorte, passei por empresas maravilhosas, empresas que me acolheram e que me deram todo o apoio, que confiaram muito em mim, né? Então, isso para mim também foi muito bom. Não significa que tudo foram flores, mas é uma trajetória legal, né? Bom, depois da DHL, eu acabei assumindo como diretora, foi minha primeira
experiência como diretora. Isso foi em 2001, sei lá, eu tinha acho que 32 anos, eu era bem novinha, que eu acho que é um desafio ainda maior, tanto para a empresa como para você, né, que você não tem toda a expertise. Eu assumi como diretora da América do Sul na Eagle Global Logistics, que é uma empresa americana e que hoje é a Seva. Então, mais uma vez, um outro desafio enorme, porque eu não falava espanhol, falava só inglês. E aí eu tive que me preparar, o único país que falava português era o Brasil, e o resto todos falavam espanhol. E eu já caí, assim, diretora de toda a região. Então, eu tive que me aprofundar muito nas leis de todos os países, falar sobre tráfico de drogas, sobre problemas sérios de Peru, Colômbia, enfim. E eu acabei, né, assumindo tudo isso. Foi, de novo, um mega aprendizado para mim. E eu sempre digo isso, comi muito osso para depois comer algumas fatias de filé mignon. Mas, de novo, uma empresa maravilhosa, acreditou muito no meu trabalho e eu fui em frente, né? Então, novos desafios. Depois de 1 ano e meio também eu assumi toda a área de qualidade, eu não entendia absolutamente nada de USNOP, de AWB, não entendia nada de nada. Então, também foi um desafio. Isso tudo para a América do Sul, também fazer todas as auditorias internas, externas, fiz muitas formações, né? Claro que eu não fiquei sentada esperando a empresa só fazer tudo por mim, eu me atualizei, eu fiz um intensivo de espanhol também, 1 ano e meio, todos os dias, para poder ter um espanhol fluente. Então, assim, o nível de exigência acaba sendo grande, eu sou uma pessoa bastante... eu me cobro muito, então eu não fico parada, né? Eu estou sempre querendo fazer mais e mais e mais. Bom, fiquei 9 anos na empresa, então a Eagle Global Logistics virou Seva, né? E foi maravilhoso para mim, foi maravilhoso, eu viajei bastante, conheci muitas pessoas, enfim, abri o meu leque de experiência nesse meio do caminho. É bom vocês saberem, Pô e Giovana, eu sou uma pessoa bastante perguntadeira, eu não tenho vergonha de perguntar e isso até me desencadeia facilidades, né? Então, fazer apenas um parênteses aí para você entender uma passagem também que eu tive diferente. Com essa coisa de fazer perguntas, um dos nossos clientes era HP e uma pessoa da HP foi fazer uma auditoria dentro do RH, e eu era head do RH, uma auditoria tapa. E eu falei, nossa, o que é isso, né? Então, chegou o senhorzinho, era o Lauredson, uma pessoa maravilhosa. Eu matei ele de tanta pergunta, né, para saber o que era TAPA. Só para informação de vocês, TAPA é uma certificação americana contra roubo de carga. Eu nunca tinha ouvido falar disso, como muitas pessoas nunca ouviram falar. É uma associação que surgiu nos Estados Unidos para combater ou diminuir o roubo mundialmente falando. Tem reuniões aqui no Brasil as reuniões eram mensais, as pessoas não podem entrar para participar, e uma vez por ano tinha uma reunião mundial lá nos Estados Unidos. Bom, de tão perguntadeira que eu sou, que eu acho que foi por isso, o Lauredson me convidou para ir na primeira reunião. Aí eu era a única mulher, né? Interessante isso, só tem homens, né, nessa área de segurança. E eu lá nunca me melindrei com isso também, nem nada. E comecei a participar, e na eleição seguinte fui nomeada secretária da TAPA. Então eu ia uma vez por ano para os Estados Unidos representar o Brasil. Depois eu fui secretária de novo, mais 2 anos, e no último mandato eu fui presidente. Então trabalhei é um trabalho voluntário, trabalho lindo também. Aprendi um montão, né, um mundo à parte aí desse negócio de roubo de carga, mas aprendi muito, abri muito meu leque de relacionamentos, enfim. Eu sempre vejo as coisas como um mega aprendizado, né? E aí eu fiquei. Então, no total foram 6 anos aí de um trabalho voluntário maravilhoso. Tenho muitos colegas ainda dessa área, tem muita gente boa que eu ainda tenho contato, enfim. Foi um aprendizado aí num paralelo junto com o RH. E também para os Estados Unidos, uma vez por ano, representar o Brasil para a reunião mundial da TAPA também é um mundo à parte, né? Bem legal. Aí você vê as realidades de roubo diferentes na Ásia, nos Estados Unidos e aqui na América Latina. Todos os lugares existe, óbvio, mas são processos diferentes, né? São maneiras diferentes de que os bandidos acabam atuando. Bom, acabei voltando um pouco na Seva, fiquei 9 anos na Seva. Eu fui demitida da Seva,
porque houve uma fusão e éramos eu e o Mário Escoteiro, que hoje ele é o diretor de RH lá da Bingo, uma pessoa maravilhosa também. Trabalhávamos super bem, eu na parte internacional e ele na parte de armazéns, porque ele tinha muito mais expertise na parte doméstica, né? Só que aí a empresa acabou, óbvio, né? A empresa não vai ficar com duas pessoas pesadas, com cargos iguais, né? Então a empresa acabou escolhendo o Mário, porque ele tinha mais expertise em armazéns. Bom, saí da Seva e acabei assumindo como diretora da América Latina da Videojet. É uma empresa americana também, com a sede em Chicago. Fui para Chicago, conheci, enfim. Eu era responsável pela região. Fiquei pouco tempo nessa empresa. Senti que não tinha muito espaço assim, para mim e acabei migrando para a AOC, que é uma empresa chinesa. Na verdade, é o grupo TPV e dentro do grupo TPV tem a marca da AOC. Para a informação de vocês, é a empresa maior fabricante de monitores e televisores do mundo, porque é uma empresa OEM e fabrica muitas marcas. Por exemplo, televisores da Sony são feitos lá dentro, monitor HP, Dell, Lenovo, Positiva, é tudo feito dentro da fábrica da TPV, que é a AOC. Então, eu morei em Manaus em 2012, porque a maior fábrica era lá. A AOC adquiriu, o grupo TPV adquiriu a Philips. Também eu participei de todo esse processo de fusão. Eu me reportava diretamente para a China, então não me reportava para ninguém aqui, só na parte administrativa, né, para o presidente aqui do Brasil. Mas, na verdade, meu reporte era para a China, então eu ia 2 vezes por ano para lá. Também um super aprendizado, né? Cultura chinesa, bastante diferente de nós, mas, enfim, tudo isso é muito, muito aprendizado e tudo isso faz parte da carreira, né? Depois da AOC, vou fazer um parênteses por que eu saí da AOC. Eu não costumo indicar pessoas no mercado, é muito difícil indicar. Assim, indico pessoas que eu conheço muito bem, que eu garanto o expertise delas e tudo mais, né? Só que aí teve um momento de corte muito pesado lá na TPV e demitiram várias pessoas muito importantes. Então, uma das pessoas era o Arnaldo, que era uma pessoa que desenvolvia todos os modelos de televisores e monitores para a China. E eu fiquei com muita pena daquela perda. O que eu fiz? Acabei recomendando o Arnaldo para a Robert Health. E o Mário da Robert Health me ligou e falou assim: Marisa, tantos anos que eu te conheço, você nunca me recomendou ninguém. Vem aqui tomar um café para você falar desse candidato. E eu fui lá. Aí eu comecei a falar desse candidato, que me dava pena de deixar a pessoa muito tempo no mercado, pela competência, o tamanho, a importância que ele tem e tudo mais. E vocês devem perceber isso também. Quando vocês estão falando, você percebe que a pessoa não está te ouvindo, ela está apenas te escutando. E eu falei: Mário, você está me ouvindo? E ele falou assim: cara, foi bem assim, cara, tem uma vaga no mercado que é a sua, cara. Você precisa ir. E aí foi até engraçado. Eu faço questão de contar essa história porque foi uma coincidência. Assim, eu fui apresentar um candidato e aí eu fui convidada para participar do processo, e é o processo do dia. E depois de 20 dias eu já estava dentro da empresa. Foi uma experiência também maravilhosa. Eu fiquei no dia quase 7 anos. Eu era responsável por todas as operações aqui na parte de RH, né? Por todas as operações no Brasil. É uma empresa enorme. Para mim, enorme comparado com as outras, em quantidade de pessoas e tudo mais. Na época que eu estava lá, tinha 8.000 pessoas. E o departamento de RH era bastante parrudo, né, com 140 pessoas mais ou menos. Enfim, foi um desafio lindo, uma empresa de varejo. O dia, além de ser do varejo, é uma empresa nervosa, né, porque tem muitos processos, tem coisas que não funcionam bem, tem outros que funcionam. Eu entrei num momento feliz também, eu sempre falo isso, porque quando eu entrei o RH não tinha respeito, e aí então é o momento de você mostrar realmente a sua competência, né? Então eu falo que isso sempre é feliz, não você ficar reclamando, ó vida, ó céus, ó azar. Não, foi uma baita oportunidade. Pessoas do departamento que já estavam lá há muito tempo, pessoas maravilhosas, mas o RH não tinha respeito. Eu fui a primeira mulher a sentar no board da empresa, no mundo todo. O dia nunca teve uma mulher, eu fui a primeira.
Eu não sabia de nada disso, é uma empresa assim, muito focada em processos e uma empresa espanhola que sempre valoriza mais a parte masculina. Na época, tá? Porque hoje não é mais assim. E aí, bom, eu entrei lá e as pessoas até falam, mas Marisa, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, na verdade. Eu conectei as pessoas, eu troquei uma pessoa do meu departamento, só para vocês terem uma ideia, desse departamento enorme, e conectei o RH junto com o Comex, né, junto com o board. Então, o que é isso? É nada mais ou menos do que você mostrar que você entende de RH e que você vai fazer o RH ser parte do negócio, que o RH vai trazer receita para você e que você vai reduzir custos e que você, então assim, mostrar esse valor aí do RH. Então, foi um trabalho lindo, gente, foi maravilhoso. Trabalhamos muito, muito mesmo, mas com muito orgulho. Realmente, tenho muito prazer de falar que eu tive essa oportunidade, fiz parte dessa história maravilhosa aí, que foi uma repaginada no departamento de RH lá dentro do dia. Coisas aconteceram dentro do dia e tudo mais, então eu acabei fazendo um acordo, chegou uma pessoa de fora, que é o Marin, também um super executivo. Ele é croata, que ele foi head já do Lidl na Alemanha, na Croácia e em Portugal. Então, um baita do executivo, só que eu confesso que eu fiquei desconectada. Foi desconectando. Ele chegou em janeiro de 2019 e eu saí em outubro. As coisas foram... Eu fui me dissolvendo, sabe? Coisas que eu não concordava e tal. E achei melhor, então, fiz um acordo legal. O Marinho realmente é uma pessoa que vale a pena comentar. É um executivo de ponta. Ele já saiu também. Acabou saindo agora em janeiro desse ano. Mas aí eu saí no final do ano. E como todo mundo imagina, quando você sai de uma empresa, você fala assim, agora eu vou fazer um momento sabático, vou ficar 6 meses viajando, estudando, tal. Só que eu não sou assim. Eu, sei lá, uma semana depois, minha agenda já estava lotada, eu ficava o dia inteiro em reunião. Então, eu me ocupei o tempo todo, graças a Deus. Eu fui atrás das pessoas. Então, tomei café com um monte de headhunter que eu conheço, com várias empresas que eu conheço, com vários presidentes. Então, assim, foi um mundo muito legal. Outubro, novembro, dezembro, eu fiz uma certificação também que me agregou bastante. Eu falo sempre, é uma certificação que me agregou muito pelos meus amigos que eu fiz e também porque eu não tinha preguiça de ficar um sábado a cada 15 dias, das 8 às 5 da tarde. Dificilmente isso acontece, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, mas era um prazer eu ir para lá e ficar das 8 às 5, de verdade. Enfim, 13 de janeiro, acabei assumindo como uma executiva de RH na Gluck Consultoria. Então, a primeira vez que eu trabalho numa empresa brasileira, sempre tive a coincidência, na verdade, tenho nada contra a empresa brasileira, melhor, pior, não é certo, errado, melhor nem pior, apenas são empresas brasileiras, empresas multinacionais. Mas eu sempre trabalhei em empresa multinacional e foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa brasileira e é onde eu estou. Então, dia 13 de janeiro, eu assumi como executiva de recursos humanos na Gluck para desenvolver o pilar de DHO e também de terceirização de recursos humanos para as empresas, alguns clientes da Gluck, outros ainda não são clientes, então nós estamos indo atrás realmente dessa oferta, e aí estamos até hoje, para os clientes, de passar e desenvolver todo esse meu expertise dentro dos clientes da Gluck. É um pouco isso, minha trajetória. Eu sou coautora de 4 livros. Eu recebi alguns prêmios aí, não gosto muito de falar isso, mas as pessoas acabam meio que me obrigando a falar isso. Eu recebi 2 prêmios, um em 2017, como uma das executivas mais admiradas da América Latina, e em 2018, também uma das executivas mais admiradas do estado de São Paulo. Isso é graças ao trabalho, né, gente? Não tem segredo. É um trabalho forte, árduo e uma equipe muito boa. Se você não tem uma equipe boa, se você não tem pessoas de confiança, de energia, de garra, que querem batalhar junto com você, não dá certo. Então, eu diria que o grande segredo é isso, ter realmente as pessoas junto com você, pessoas que confiam em você e que querem estar com você.
É Que isso. fantástico, Marisa, que fantástico. Bom, a gente vai dar uma paradinha para a gente poder absorver todo essa sua história linda que você comentou, mas a gente quer explorar um pouquinho sobre essas premiações e algumas coisas que eu já andei aqui anotando mentalmente aqui para te perguntar essas nuances, tá bom? Só um minutinho que a gente já volta, continuando a história da Marisa Fernandes, nossa convidada de hoje. O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar onde quiser e onde estiver, e durante o ano todo. E mais, materiais complementares, mentorias em grupo e totalmente online, bate-papo com executivos e especialistas, entrevistas e benefícios exclusivos. Você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão. Vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado, gerando resultados extraordinários. Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br. Voltamos. Uau! A gente precisou História. de um tempinho até, né, Paul, para assimilar. Eu já conheci a Marisa de tanto que o Paul comentava para mim o quanto ele admirava ela. E agora, assim como vocês, acredito também, sabendo um pouco dessa história, a admiração passou aqui por osmose para mim, né? E aí, Marisa, você comenta essa ideia de roer o osso antes de chegar no filé mignon. Então, a gente imagina que com uma carreira vasta como você tem, todas essas experiências que agregaram para você, para que fosse uma profissional tão sólida assim, você passou por momentos e situações de dificuldade. Quais foram essas situações, né? Tem alguma em especial que aponta aí na sua cabeça de dificuldades que você passou durante a construção da sua carreira? Eu tive vários momentos aí de dificuldade, mas uma coisa que eu não sei também explicar muito bem, mas eu rapidamente tomo decisões. Então, eu me vejo em dificuldades e faço uma análise muito rápida, eu não sei como é que é isso na minha cabeça, e eu acabo tomando decisões. De repente eu acerto e de repente eu erro. Já aconteceu tudo isso. Então, uma coisa da minha carreira que marcou muito, que não dependeu de mim, mas foi o 11 de setembro. Eu estava nos Estados Unidos, então isso marcou muito, porque eu estava numa reunião lá. Tem um lado bom, não pela desgraça, mas tem um lado bom porque eu estava na reunião e eu seria a próxima a falar e eu não precisei falar. Então, eu fiquei feliz por isso. Mas, assim, foi um momento muito crítico. Eu passei passei apuros, assim, momentos terríveis, porque você não sabe o que vai acontecer com você. Você está seguro lá, mas você olha na televisão, você vê que não tem segurança. Minha família quase infartou aqui, então isso marcou muito na minha vida. E o que foi mais que me abalou mais ainda é que, bom, eu demorei 2 anos para saber disso, né? Mas eu fui para a lista de terrorista. Então, por causa da minha aparência, eu nem sou descendente de árabe nem nada, eu sou filha de portugueses. Mas, assim, eu vim no primeiro avião para o Brasil. E aí alguém resolveu fichar meu nome lá e eu tenho, até hoje, eu estou nessa lista aí. Então, o que acontece nessa lista? Isso foi em 2001. Muita gente me fala que depois de 5 anos ia caducar, até hoje não caducou, estamos em 2020 já, né? Então, tem muitas vezes que eu vou para revista especial e aí eles não me ofendem nem nada, e isso mundialmente, tá? Eu já fui na revista em Amsterdã,
já fui na Espanha, já fui no Peru e nos Estados Unidos várias vezes. Então, depois de 2 anos que eu descobri por que estava acontecendo isso comigo, né? Então, assim, esse não é um lado muito agradável, mas que eu acabo tirando proveito também, porque não adianta nada se desesperar nem nada. Mas antes de eu descobrir, eu sofria muito. Aí depois eu acabei vivendo melhor, né? Mas é esse um problema que eu tenho na minha vida, né? Na verdade. Falando um pouco de carreira, uma coisa que eu fiz e que eu me arrependi muito foi trabalhar na Videojet, não pela empresa, a empresa é maravilhosa, meu chefe era maravilhoso, foi porque eu tive que pedir demissão depois de 4 meses. E eu falo isso para todo mundo, nunca mais eu faço isso. E não façam isso com as empresas, porque eu fui contratada, a empresa tinha um sonho, eu já estava colhendo a semente que eu tinha plantado. Então, 4 meses, 5 meses, já estava começando a florescer. Missão, visão, valor do RH, conectando isso com o negócio, porque esse sempre é o meu começo de trabalho e tudo mais. E aí eu pedi demissão. Então, eu me arrependi muito de ter entrado, porque eu saí muito rápido. Então, isso é muito feio, isso é muito ruim. Todo mundo fala assim, Marisa, não se sinta culpada. Tal. Eu falei, não, eu sinto porque é feio, né, você fazer isso. A empresa te contrata com um sonho maravilhoso e você acaba indo embora. E eu tomei essa decisão porque eu não sentia que eu tinha tanta responsabilidade e tudo mais. Talvez um cargo menor pudessem tocar, mas a empresa é maravilhosa. Então, é por isso que eu ainda me culpava muito mais. Então, esse foi um erro na minha carreira que eu aprendi realmente e nunca mais pretendo fazer, tá? Momentos bons que eu acabei não comentando aqui, porque foi muito antes de eu entrar no RH, mas assim, o momento que eu amadureci, que eu acertei e foi um momento maravilhoso, que eu cresci demais, foi uma época que isso faz uns 26 anos, olha quanto tempo, né? 27 anos faz. Eu aceitei um desafio foi um parênteses que eu fiz, eu dei aula para PCDs. Foi a melhor época da minha vida. Então eu aprendi muito. Eram síndrome de Down e autistas. Eu ficava eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, porque tinha crianças no período integral. Então esse, para mim, gente, de verdade, foi o aprendizado para eu alavancar na carreira de RH. Eu aprendi muito, muito. Eu chorei muito no começo, porque eu sofria muito de ver aquelas crianças. Eu achava que elas estavam sofrendo, mas depois você percebe que não. Quem está sofrendo é você, né? E elas podem ser felizes daquele jeito, porque elas são assim, né? E aí, então, eu comecei a ver o mundo muito diferente. Isso, para mim, foi maravilhoso. Foi um aprendizado enorme. E aí, eu tenho certeza, quando eu assumi a carreira de RH, esse meu aprendizado aí me ajudou muito. Também tenho pessoas na minha vida, né, que me ajudaram demais. O meu pai, que significa muito, 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 ele é meu chão. Infelizmente, ele já não está mais aqui conosco. Ele sempre foi meu chão, sempre foi tudo, uma pessoa extremamente humilde. Chegou aqui no Brasil, lá faz 63 anos que ele chegou aqui, em Portugal. Ele trabalhava na roça lá em Portugal e eu tenho muito orgulho de falar. Ele prosperou, ele trabalhou muito, montou uma indústria e investiu todo o dinheiro dele em mim e na minha irmã. Então, assim, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele vivia para fazer o bem. Ele e minha mãe, 2 pessoas que só sabiam fazer o bem. Então, assim, eu aprendi muito com eles. Então, eu tive vários professores na minha vida, né? Tive minha família, meus pais, tive essas crianças maravilhosas também que me fizeram crescer muito. E aí eu fui indo. As dificuldades que eu tive também, acho que vale a pena comentar. Quando eu assumi RH e que eu viajava muito, eu falava inglês, mas não falava inglês como eu queria. Então, eu sofria muito, eu fazia auditorias em Dallas, Houston, enfim, e eu não falava o inglês do jeito que eu precisava, então eu sofria muito com isso, fiquei muitas noites sem dormir, muitas noites ensaiando, mas isso também, isso tudo foi bom, tudo isso é um aprendizado.
né? Então eu também, e sempre sozinha, né? Sempre viajando sozinha. Então foi um enfrentamento muito grande na minha carreira toda. Que bacana, sensacional. Me arrepia, porque eu sou extremamente apaixonado pela causa dos Down e dos autistas. Eu quero adotar um Down ainda, é um desejo meu e da Cintia. Eu coloquei a minha filha para estudar numa escola inclusiva, não que aceita, mas uma escola inclusiva mesmo, onde ela tinha. É um grande aprendizado você lidar com esses seres que são, para mim, iluminados, e isso agrega muito na vida. Muito na vida. São muito iluminados. Lisa, eu quero explorar dois... Pode falar, Gi, vai lá. Deixa eu fazer um comentário. Inclusive, essa base toda que você até traz pra gente, Marisa, da sua família, isso reflete totalmente de você, da forma como você se coloca, se posiciona, e toda essa base, não só familiar, mas das experiências, inclusive, com os Downs e com os autistas que você teve, isso reflete na sua forma de falar. Eu acho que é legal pontuar isso, provavelmente já devem ter falado isso pra você, mas isso emana e a gente vê que realmente é um valor seu e é difícil de encontrar isso, viu? Hoje em dia. É raro. Por isso que eu falo que na Marisa o RH é na essência, né, dos valores familiares, e ela é focada em pessoas mesmo, né? Não é um RH porque tem que ser um RH. Ela é RH porque ela nasceu para o RH, né? Isso que eu acho mais bonito desde que eu conheci a Marisa. Eu falo, olha como é um RH genuíno, né? De verdade, pessoa emana dela. Marisa, eu queria explorar um ponto muito interessante, que é algo muito, muito raro. Pelo menos eu acho raro, não tenho visto tanto por aí. Você caiu meio que de paraquedas na posição de RH, né? Sim, olha totalmente. Que interessante. E aí você teve uma sacada, para mim foi uma sacada de mestre, né? Porque assim, te colocam num banco ejetável, né? E agora sim, constrói o avião e sai. E até cair no chão, você tem que estar com o avião em pleno voo. E aí você teve a sacada de pegar a revista das melhores empresas para se trabalhar e foi fazer benchmark em todas elas, ou seja, você não tentou inventar a roda, você não ficou estagnada, porque muitas vezes quando cai um desafio desse na frente das pessoas, elas ficam travadas, não sabem o que fazer e elas começam na tentativa e erro. Você não, você teve uma estratégia muito bacana de falar, deixa eu ver o que eles estão fazendo de legal que eu vou implementar aqui. Da onde veio essa sacada? Como é que foi isso, esse processo? Porque é difícil encontrar pessoas que têm essa sacada no início da carreira, né? Eu acho que é difícil, mas, eu não sei explicar de onde vem isso. Não sei. É difícil eu falar para você, foi porque eu li um livro, foi porque... Talvez foi porque meu pai sempre falou assim, vai atrás do que você quer. Acho que é simples como isso. O meu pai é um exemplo para mim, gente, acreditem. Pena que as pessoas não podem mais conhecê-lo. E eu acho que a gente automaticamente, sem perceber, você pega isso para você, né? Então eu falei, poxa, tem gente esperando o melhor de mim. Caí numa cadeira que eu não entendo absolutamente nada. Eu preciso me virar. E aí eu fiz isso, mas eu não sei te explicar como que foi me veio a lampadinha assim na hora e eu pensei, vou fazer isso, porque alguma coisa eu tenho que fazer, não posso ficar esperando. Mas eu acho que você explicou, porque eu acho que eu gosto muito do discurso de Steve Jobs, em Stanford, de conectar os pontos, né? E muitas vezes as pessoas não conectam esses pontos, assim, o aprendizado que veio desde a infância, o pai que trouxe isso, vai atrás, corre atrás, e que vai nos forjando para ter essas sacadas. Eu acho que não veio uma lampadinha e falou assim, olha, a ideia é essa. Foi assim, e muitas vezes eu acho que você deve até ter pensado isso, me corrija se eu estiver errado, assim, mas é o mais óbvio que eu tenho para fazer, entendeu? Se eu não conheço... É um hábito. Exatamente, entendeu? É um hábito, pode ser. Isso vem da sua infância, olha que bacana. Isso são coisas que a gente não aprende na escola, né? E que fez toda a diferença na sua carreira. E você sabe, eu vou te contar uma coisa interessante. Eu tive que brigar em casa para poder sair para trabalhar. Meu pai nunca quis que eu trabalhasse fora. Nunca. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi horrível. Ele não queria que eu fosse trabalhar fora. Eu era uma menina, eu tinha 17 anos. E eu, não sei... uma distância mais ou menos para vocês imaginarem, eu moro no Tatuapé e eu fui trabalhar na Estátua do Borba Gato lá em Santo Amaro. Eu estou dizendo que são mais ou menos 25 quilômetros. Você atravessou a cidade, né? Atravessou a cidade. E eu fui, e eu falava, eu vou trabalhar fora. Porque eu dava aula de inglês em casa, então estava muito cômodo para o meu pai, né? Comecei a dar aula de inglês com 14 anos,
até 17. Aí arrumei esse emprego e eu fui. Então, assim, realmente já é um fruto de tudo que ele me ensinou, mas ele mesmo não queria que eu fosse. Então, graças a Deus que eu fui para a luta, né? É verdade. E tem um outro ponto que eu queria explorar, Marisa, se você me permite, claro. É uma história que você conta, que para mim é uma coisa que impacta muito, né? Porque, assim, para o homem, quando ele está trabalhando, as decisões que ele toma, eu tenho que viajar, eu tenho que fazer alguma coisa, é muito mais fácil do que a mulher. Que além de ser uma executiva, você é mãe, dona de casa e tem que administrar toda a sua casa. E aí você me comentou uma história certa vez de uma tomada de decisão que você teve aqui para os Estados Unidos no dia da formatura da sua filha Luísa. Queria que você comentasse um pouquinho essa história, porque é uma decisão extremamente difícil para se tomar, né? Foi. E como é que foi isso? Como é que você tomou essa decisão? O que você precisou para tomar essa decisão? Então, só para todo mundo ficar ciente do assunto, eu fui convidada para ir para o Texas, para a reunião de fechamento. A matriz era lá na época, e foi dia 10 de dezembro, nunca vou esquecer, porque foi a formatura da minha filha. Eu esqueci de comentar, eu sou divorciada e tenho 2 filhos. Meu filho tem 27 anos, é o Vinícius, e a minha filha tem 22 anos, é a Luísa. Então, foi a formatura da Luísa. A Luísa tinha 5 anos de idade. E aí eu entrei na sala da minha chefe e falei que eu não ia na reunião. E ela me disse, você tem certeza que você não vai? Ela não me ameaçou, porque ela também tem filhos, né? Mas ela falou, conversa com a sua filha, eu gostaria muito que você fosse e tal. No resumo, a Nádia queria muito que eu fosse, porque eu ia receber um prêmio do executivo do ano. Então, realmente, para a Nádia era bem importante eu ir, porque ela me recomendou. Então, claro que várias pessoas receberam o prêmio, mas assim, no mundo todo tinha muito funcionário e eram, sei lá, 40, 50 prêmios só, né? Então, para ela era importante eu estar lá, porque ela me recomendou. E para mim era importante estar na formatura da minha filha. E outro detalhe, depois de 2 dias a Luísa faz aniversário, que é dia 12 de dezembro. Bom, enfim, eu fui para casa, pensei, falei com a Luísa, falei com o meu ex-marido na época e acabei indo para Houston. Então, eu recebi o prêmio, mas foi uma decisão muito difícil. Eu vou dizer para vocês que da minha carreira toda, acho que eu tinha esquecido de falar dessa passagem, da minha carreira toda, essa decisão foi a decisão mais difícil de tomar. Porque é você ter a formatura da sua filha e você ter uma reunião. Eu não sabia de nada, né? Você tem uma reunião lá no Texas e você foi a única regional convidada aqui da América do Sul, né? Enfim, eu não sei se eu fiz certo, se eu fiz errado. Na verdade, eu não tenho a resposta. Mas eu fiquei muito mal com isso, com essa decisão que eu tomei. Não é fácil, né? Tem que equilibrar todos esses pratos, né? Por um lado, você tinha uma premiação, que é algo importante, é raro, né? Nem todos os RHs têm a oportunidade de receber um prêmio. E por um outro lado, você tem um evento que também não vai voltar, né? Que é o único. Exatamente. Que é a formatura da filha, né? E aí você ter uma base, uma família que te apoia em tudo isso é importante para ver, para os nossos telespectadores verem que não é só de decisões, não é só de flores que acontece uma carreira, né? Você tem que viver isso. Eu, particularmente, já fiz Brasil, Amsterdã, Brasil e um dia e meio. É loucura, né? É loucura, né? Então, inclusive, Paulo, só fazendo um adendo, você falou uma palavra aí que é uma palavra-chave, né, nessa experiência toda que a Marisa está trazendo para a gente, que é equilíbrio, né? O que eu vi em todos esses momentos que você citou, tanto no 11 de setembro, quanto na saída repentina da empresa, quanto nesse momento de decisão, é que você tem um equilíbrio muito bem desenvolvido. E aí, uma perguntinha rápida, esse equilíbrio, essa competência do equilíbrio, você é seu? Ou você foi desenvolvendo ao longo do tempo? E se foi, como foi feito esse desenvolvimento? Eu não fui buscar desenvolvimento. A vida me trouxe o desenvolvimento. Eu não era assim. Eu falo para muita gente, eu era uma pessoa extremamente tímida. E todo mundo fala, Marisa, você sobe no palco, você fala, você não era tímida. Eu falo assim, eu era extremamente tímida. Quando eu era criança, eu ficava escondida atrás da minha mãe. E disso eu lembro, é incrível isso. Eu era mal-humorada e tímida. Eu não queria falar com pessoas. E aí, de repente, a vida me levou para esse outro lado, né?
Eu não busquei ajuda, Giovana. A vida foi me levando. Eu me divorciei há muitos anos atrás, meus filhos eram pequenos. Então, isso tudo eu acho que vai deixando você mais forte, mais troncuda, assim, sabe? O fato de eu ter dado aula para essas crianças maravilhosas, o pai que eu sempre tive na minha vida, a Nádia que sempre representou muito. Eu acho que isso foi me levando. Mas assim, eu fiz algumas formações que realmente fizeram um peso importante para mim, que para algumas pessoas não faz tanto peso, mas para mim fez. Eu fiz uma formação há muitos anos atrás de coaching pelo IBC. Isso foi acho que em 2011, sei lá, não se falava muito de coaching ainda. Tanto é que a sala de aula do Zé Roberto, a minha sala tinha 26 pessoas. Hoje as salas têm 200, 300, 400, 1000 pessoas, né? Era assim, de pequenininho. E esse curso, para mim, me tocou muito, muito. Eu valorizei muito mais a presença do meu pai. Eu recebi, assim, uma coisa assim absurda, o quanto que esse curso mexeu no meu interior, o quanto que eu sofri nesse curso, porque eu tinha coisa dentro de mim, assim, isso porque eu tinha uma família muito maravilhosa. Mas eu vou dizer, só respondendo a sua pergunta, então, eu nunca fui procurar ajuda. O IBC, o coaching me fez muita diferença. E tudo isso da minha vida também, eu acho que você vai amadurecendo, né? Você vai se fortalecendo. Eu nunca tive medo também, uma coisa que eu nunca tive. Medo de enfrentar alguma situação. Dá um frio na barriga, óbvio, né? 5 minutos antes da gente entrar aqui também me deu um friozinho na barriga. Falei assim, nossa, o que eu vou falar? O que eu posso falar? O que eu não posso falar e tal. Mas eu sempre procuro ser eu mesma. E aí acho que a gente acaba não errando, né? Mas assim, eu não tenho medo das coisas, então eu vou em frente e isso me ajuda muito. E também outra coisa, só para fechar, eu sei que eu estou falando demais, mas acho que é importante. Tá uma delícia. Eu não perco meus valores. Eu já participei de vários boards, eu já tive problemas sérios não vou dar nomes, nem empresa, nem nada, mas de falta de caráter, falta de opinião, falta de tudo que não é bom. E eu falava abertamente, eu não vou perder os meus valores. Os meus valores têm uma solidez muito importante para mim. E eu não perdi. E não perdi o emprego por causa disso, graças a Deus, né? Então, mas eu enfrentei coisas feias, coisas pesadas. É que eu não tenho medo, sabe? Eu acho que isso me ajuda também. Fantástico. Uma lição, Marisa, porque muitas vezes a gente acha que precisa abrir mão dos valores para crescer na carreira e você veio aí para provar que nunca, não, né? E que você não perde o emprego por você falar aquilo que realmente está alinhado com seus valores. Eu acho que isso é fantástico, né? É um baita aprendizado. Marisa, para a gente fechar então, que delícia de bate-papo, a gente poderia ficar horas aqui conversando, tá muito bom. Eu queria que você desse uma indicação de um livro que te marcou na sua carreira, tá? Não precisa ser um livro de carreira, mas é um livro que realmente te marcou e que te ajudou muito na sua trajetória, e uma dica para os telespectadores, né, que dica que você dá para eles crescerem na carreira também? Tá. Olha, um livro que eu gostei muito, que faz muito tempo que eu li, eu trouxe ele aqui também para mostrar a capa para vocês, ele é bem conhecido, né, mas eu trouxe, ele é Good to Great, Empresas Feitas para Vencer. Esse livro impactou na minha vida, eu gostei muito do Jim Collins, não sei se vocês querem dar uma olhadinha. Eu gosto muito desse livro, eu já recomendei para muitas pessoas que eu trabalho em orientação de carreira e tudo mais. É um livro que, claro, depende do cargo e tudo mais, mas ele se encaixa em várias situações. Então, eu recomendo. E dicas para as pessoas, eu sempre falo poucas coisas, porque as pessoas... eu fui dar uma palestra um dia desses no CONAR, e também as pessoas pedem muitas dicas, né, do que fazer. Eu acho que o mais importante, Pô e Giovana, é você ser você mesmo. Você não ser aquilo que você... Aqui, a máscara dura muito pouco. Vamos imaginar, você vai num evento chiquérrimo e tal, e aí você vai pôr aquela roupa de gala e tal, e não é você. Não faça isso, pelo amor de Deus.
E aí você vai começar a beber e você não bebe. Não faça isso. Então, seja você em qualquer situação. Seja no trabalho, seja na vida social, seja na sua casa. Eu acho que a sua essência tem que sempre existir. E outra coisa, façam perguntas. Não tenham vergonha de fazer perguntas. As pessoas têm muito receio de fazer perguntas e as pessoas acharem que as perguntas são idiotas, que não vão somar nada. Na dúvida, façam perguntas. É claro que você não vai ficar fazendo perguntas só para agradar a pessoa que está lá no palco, enfim. Mas assim, é cultura. Vai adicionar para você. Aí eu tenho dúvida disso, eu vou perguntar. Eu não entendi, eu vou perguntar de novo, porque eu faço assim. Então eu acho que isso me ajuda. Pode ser que não seja a melhor maneira, eu não sei. Mas assim, isso me ajuda demais. Eu faço perguntas sempre. E eu sou, em qualquer momento, pessoas que estão na minha vida, pessoas da minha equipe, meus chefes, eu sou a pessoa. Eu não mudo. Isso eu faço questão. Sensacional. Bom, agora os telespectadores sabem o tamanho de admiração que eu tenho pela Marisa, essa história linda, né, que poucas vezes a gente tem a oportunidade de se enriquecer com tanta história, com essa sua resiliência, esse seu equilíbrio, é muito bom. Marisa, obrigado pela sua disponibilidade, nos ajudar a fazer mais um programa. Gi, demais, né? Nossa, Marisa, muito obrigada, foi incrível, superou as nossas expectativas. Realmente eu vou concordar com o Paul que você é uma pessoa sensacional. E vou falar aqui nas câmeras que não dá nem para mentir. Foi incrível. Muito obrigada. Gente, eu que agradeço mesmo de coração pelo convite. Para mim é muito orgulho sempre poder falar para as pessoas que têm essa curiosidade, que querem crescer na carreira, que querem ter uma situação, querem conectar a vida pessoal com a vida profissional, que não é fácil também, né? Então, assim, para mim é sempre um prazer. Muito obrigada. Obrigado, Marisa. Obrigado, telespectadores. Até o próximo programa.